A paz de Deus se faça em vossas vidas, em vosso coração, em vossa alma, entendimento, que tudo tenha paz. Temos que lutar as guerras diárias para termos paz, pessoal, no final do dia. No nosso desfrute, na nossa casa, no nosso lar, na nossa morada, onde habita o Senhor. Já é esse templo chamado corpo, a morada do Senhor, a eterna brigada do nosso Deus, do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Um excepcional dia. Todos andem na graça, que é gratuita de Deus, em favor de Deus, que define graça, que andem em entendimento, em verdade, em justiça, andem no saber, buscando sabedoria todos os dias, buscando novos conhecimentos, habilidades, atitudes, ações, pois a fé sem ação é morta. Não dá para validar uma fé sem antes estarmos agindo. Movimente-se, irmão, irmã. Podemos não estar no nosso melhor dia, pois a motivação ela nos envolve por 30 minutos. Depois o resto do jogo é sobre disciplina, é sobre propósito. O propósito ainda é mais forte que a disciplina, pois a disciplina se forma uma pessoa chata, sempre focada 24 horas do dia e da noite. Mas você fazer pelo propósito, como eu faço agora, pregando o que amo fazer, falar do reino de Deus, edificar vidas para o Senhor, buscar novas almas para o reino de Deus, tirar pessoas do pecado como eu andava antes, e ainda se não vigiar todos os dias, por isso fala vigiar e orai, fala em vigiar antes do orar, pois se eu não vigiar todos os dias, acabo pecando, que é a ação do erro, traz o pecado. Cada um tem uma forma de tentação, e o diabo sabe disso, e vai usando todos os dias como artifício de soprar na cabeça, na mente, no coração, no entendimento e nos ouvidos do irmão, da irmã. Mas cabe a cada um de nós, pessoal, vigiarmos, estarmos sempre em vigília, em oração quando possível, no oculto que Deus está vendo. Não precisamos, como fariseus e religiosos, estarmos na frente de todos orando, mas em oculto que o Pai enxerga, em verdade, o caminho e a justiça, e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Deus sabe disso, está trabalhando nisso. O Deus que não dorme, o Deus que trabalha enquanto o irmão e a irmã está dormindo, pois nesse jogo chamado vida temos que dormir, do contrário ficamos maus. Então, pessoal, venhamos sempre edificar o reino, para que o reino esteja na terra, esteja no nosso corpo. Este seja uma morada de Deus, uma morada do Espírito Santo. O que habita no irmão, na irmã, o que precisa o irmão ou a irmã melhorar hoje. Temos o recomeço chamado manhã, onde podemos pedir perdão, onde podemos melhorar onde erramos ontem. Errem em novas coisas, pessoal, não errem nas antigas. Se eu sei que a pornografia, o vício do jogo, o vício do anime está na minha vida, errarei fazendo outras coisas, não as mesmas, pois não devemos ceder ao corpo, pois se fazemos o que a nossa mente quer, estaria agora deitado, escorado em algum canto por aí, ao invés de pregando logo mais para trabalhar com toda afinco, força, fé, atitude, ações, para logo mais estar no meu desfrute, que é estar na morada do Senhor, o meu QGR que chamo, quartel-general do reino, o meu lar, onde encontro minha esposa, meu filho, a minha família, em nome de Jesus Cristo, em nome do Deus vivo. Dou graças a Deus pela a missão de falar da Tua Palavra, Deus. É uma missão grandiosa, que considero a mais importante do meu dia, a mais importante da minha vida, de anos, desses 40 anos que vivo. Esses últimos
Comecei em outubro de 2023 a pregar o Evangelho. Já gostava muito de praticar a leitura das Escrituras e pedi este dom ao Senhor. E passou uma palavra de Isaías, que assim como um tição tirado do fogo, o anjo colocou sobre a boca de Isaías, que de graça recebeu o dom de pregar o Evangelho, pois ele quis entre os santos, levantou a mão e fez questão de se colocar à frente. E o Senhor, como ele se posicionou, o Senhor deu o que ele pediu, que é o dom da profecia, o dom de falar sobre o Evangelho, o dom de falar as novas do reino. Pode parecer um livro de milênios, mas todo dia a palavra se renova na nossa vida, pois Deus e Jesus é uma constante forma de renovação. Glória a Deus. Continua todos os dias dando renovo, dando novidades. Como a terra nunca para de cessar frutos, assim também é a palavra na nossa vida. Todo dia é um pão novo, todo dia é um recomeço, todo dia caímos em algum ponto e no Deus nos levanta, porque sabemos que Deus pode e tem o poder para fazer isso, através de Jesus Cristo, seu amado Filho unigênito, poderoso, bendito e eterno. Dou graças, Pai, por mais esse dia, pela força que o Senhor me prepara todos os dias, não por mim, pois não conseguiria falar nada sem o Espírito Santo e sem a direção do teu saber, do teu ensino. Salomão acessou a sabedoria, mas todo dia ele tinha que acessar novamente o reino, a sabedoria do trono de Deus, a sabedoria do próprio Deus. A partir da hora que ele se apartou e foi para o pecado, se contaminou com deuses falsos, deuses de barro, deuses de metal, deuses de toda a criação da maldade humana, e todas as ações aos sacrifícios e às loucuras humanas. A sabedoria de Deus se apartou dele, pois a sabedoria não era de Salomão, mas sim de Deus, que deu a sabedoria, que nos dá o pão, que nos dá o alimento, que nos dá o retorno financeiro, que nos dá a força para levantarmos, que nos dá esse fôlego de vida na qual pregamos, na qual falamos do reino, na qual falamos da sua palavra, edificamos vidas, edificamos a nossa vida ao pregar do reino, ao pregar de Jesus, ao pregar de Deus, ao pregar do Evangelho. Abrimos com a ajuda de Deus, caro irmão, cara irmã, com a ajuda do Senhor Jesus. Atos capítulo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, um vento contínuo, um vento que não cessa. Encheu toda aquela casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O nosso Deus é como fogo, e a sua palavra como um fogo vivo, que esquenta os corações, que dá discernimento para as almas através do seu Espírito Santo que está entre nós, aleluia, e naquele que busca, ele se reparte em língua de fogo para que o irmão e a irmã venham pregar, para que o irmão e a irmã venham edificar o reino de Deus na terra, em nome do Senhor, as quais pousaram sobre cada um deles que ali estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo, não porque o Espírito Santo desceu sobre eles, mas eles estavam em puro alcance do Espírito, falando das coisas de Deus, falando das coisas sobrenaturais, falando das coisas do reino. Por isso, foram cheios de Espírito Santo, para que a graça alcance cada um de vós. Busque a graça, busque o Senhor, busque o Senhor Jesus, para que a graça o alcance. Saulo buscava a verdade, e a verdade, por mais que tenha feito com que os servos de Deus, os servos do Senhor Jesus tenham caído a espada, ele buscava a verdadeira verdade, e quando a encontrou, o Senhor foi até ele para que a encontrasse, e por terra caiu, e por terra ficou sem ver, mas os olhos foram abertos, aleluia.
e foram cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, na qual pregavam e padecia pelo Espírito Santo de Jesus.